só depende da entrada nesse instante, certo? Não depende do passado. Na realidade, não existe sistema verdadeiro, tá, da natureza estático. Tá? Você sempre tem um atraso, tem alguma, até fisicamente, né, a informação, a menos que a informação de entrada e saída fosse no mesmo instante, é impossível ser estático, que é um tempo de propagação. Só que quando esse tempo é muito curto para o que nós estamos considerando, né, eu posso modelar como se fosse estático. O conversor, por exemplo, é claro que não é estático, que a saída ocorre 15 minutos depois, mas eu posso modelar como se fosse estático. Em alguns casos eu não posso. Para casos de controle, na realidade o que interessa é mesmo modelar como dinâmico, para ver como é que a gente pode controlar como dinâmico. Tá? Então, um sistema estático é o sistema em que a resposta nesse instante só depende da entrada desse instante, né? E um sistema dinâmico é o sistema em que a resposta nesse instante depende da entrada nesse instante, um instante atrás, 2 instantes atrás, 3 instantes atrás, até um ponto que é razoável, porque todo sistema físico, moto contínuo não existe, então todo sistema físico amortece o sinal de entrada. Então chega num ponto que o sinal de entrada já não está mais influindo na resposta, tá certo? Dependendo, esse tempo pode ser medido em micro, nanosegundos, ou pode ser medido em horas, né? Eu tenho sistemas grandes, tão grandes, né, que as constantes de tempo são horas, né? E tem outros que são nanosegundos, né? Então, mas o espaço em que eu estou trabalhando, se eu considero os tempos muito curtos, mesmo que a resposta seja em tempo muito curto, ele vai ser dinâmico, né? Outra coisa também que nós vamos fazer, nós vamos examinar aqui, porque aí não tem perda de generalidade, mas simplifica. Os chamados sistemas SISO, é sistemas de entrada única, saída única. Não é obrigado a ser, a entrada pode ser um vetor, a saída pode ser um vetor. Eu simplesmente vou multiplicar tudo pela dimensão dos vetores. Mas eu não ganho nada em termos de conhecimento com isso, e assim fica mais claro. Então, os meus sistemas são sistemas em que recebem uma entrada, tá, de uma dimensão, saída de uma dimensão, que depende da entrada um instante atrasada, 2 instantes atrasados, etc. Até um número máximo, né? E os modelos clássicos para sistemas lineares, tá, o mais simples é um modelo chamado de média móvel, tá? Ou, em termos de filtros, né, seriam os filtros FIR, resposta ao impulso finita. Tá? A saída não depende da entrada nesse instante, num instante atrasado, num instante mais atrasado, eu forneço isso daí para o meu sistema. Tá certo? Então, um média móvel, isso aqui são atrasos, né? Aqui eu tenho sinal no instante tempo, no instante t. Aqui eu tenho t-1, t-2 até t-1 n lá, tá certo? E eu jogo tudo isso dentro do meu sistema, tá? Se o meu sistema é linear, a saída é uma combinação linear do sinal nesse instante e nos instantes atrasados. É isso aqui, um somatório desse parâmetro b vezes os x atrasados. Tá? Esse é o modelo média móvel da estatística. Tá? Se o meu sistema é não linear, mas continua a depender de entradas atrasadas, a única diferença é que, em vez de botar esse somatório aqui, eu vou simplesmente compor esses sinais não linearmente, mas de uma forma não linear. Eu tenho, então, uma função não linear de x-1 até x-n. Ora, quem é que faz uma função não linear para mim? Rede neural. Então, em vez de botar um somatório, isso aqui é uma rede neural. Tá certo? É a minha maneira mais simples que eu tenho de modelar os meus sistemas dinâmicos, é essa daqui. Tá? Só tem um probleminha. Tá? O meu intervalo de tempo que eu mostro depende das frequências envolvidas. Quanto mais alta a frequência, mais curto o meu intervalo tem que ser. Tá? E o tempo de resposta depende do amortecimento do sistema, quer dizer, depende das frequências naturais dos sistemas, que podem ser muito lentas, tá certo? Então, se eu tenho uma frequência mais alta envolvida, eu preciso de intervalos curtos. Mas se eu tenho constante de tempo lenta, de amortecimento lento, eu preciso observar muito tempo.
Conclusão, o número de atrasos pode ficar proibitivo, tá certo? Tem que ser atrasos pequenos, tá? Porque eu tenho frequência alta envolvida. E tem que ter um monte de atrasos, cobrir um tempo enorme, porque eu tenho amortecimentos lentos, tá? Então, esse sistema ele não é muito prático. Ele tem certas vantagens, mas ele não funciona muito bem, porque eu tenho que usar um grande número de atrasos aqui. Tem uma outra maneira de representar, que é o seguinte: eu posso pegar a informação do passado, ela está contida nas entradas, mas ela também está contida nas saídas. Tá? E nas saídas ela parece mais compactada. Por quê? Porque na hora em que eu pego a informação, a saída nesse tempo, ela não depende de todas as entradas passadas, então menos saídas vão me dar mais informação sobre as entradas passadas. Na realidade, o número de saídas que eu tenho que pegar é o que a gente chama da ordem do sistema. Um sistema de segunda ordem, eu pego 2 saídas atrasadas, tá bom. Um sistema de terceira ordem, eu pego 3, tá? E dificilmente eu vou modelar sistemas reais com ordem maior do que 3. Ou seja, enquanto na entrada eu posso precisar de 50 atrasos para trabalhar, na saída eu vou precisar de 2 ou 3. Então, normalmente eu utilizo esse sistema aqui, que é o chamado autorregressivo, tá? Em que o estado do sistema, o passado do sistema é representado por saídas atrasadas e não por entradas atrasadas, tá? Funciona bem, mas tem um probleminha chato, que é o seguinte: eu tenho uma malha de realimentação. E malha de realimentação e instabilidade possível, mais, eu diria, instabilidade provável, então, são irmãs, andam juntas. O outro sistema, repara, ele não tem malha de realimentação. O sinal chega aqui, vai embora, vai embora, vai embora. Tá certo? Esse sistema, ele tem uma realimentação. Você sabe como é que um sistema começa a oscilar? Um sistema começa a oscilar por causa do errinho pequeno. Tá? Imagina um sisteminha muito simples, uma malha de realimentação. Tá? Eu entro com um sinal aqui, ele deveria reproduzir o sinal na saída. Tá? Mas ele reproduz o sinal com 10% maior. Na hora em que esse sinal voltar, ele vai ser reproduzido com 10% maior. Né? Mas ele já não tinha 10%, então não é 10%, é 11%. Na hora em que ele voltar mais uma vez, 12%, 13%, 14%. Daqui a pouco esse sinal está enorme. O problema da oscilação é isso, é um retorno, é o erro no caminho direto, o erro no caminho em que eu fecho. Eu estou supondo que o sistema que eu estou querendo modelar é estável, tá certo? Mas eu vou modelar como? Por esse, digamos, cara aqui que junta as informações, mais a informação realimentada. Se esse camarada aqui, que dá a característica do sistema, aumentar um pouquinho mais a parte para frente, tá certo? O que vai acontecer? O sistema vai acabar estabilizando. Pode entrar num ciclo limite, e se esse cara aqui for não linear, pior ainda. Tá? Que aí você está misturando não linearidade com realimentação, são problemas difíceis de resolver. Esse média móvel, se isso aqui é um somador, tá? Simplesmente a minha saída é função das entradas atrasadas e das saídas atrasadas e também da entrada nesse instante. Se o meu sistema é não linear, vai ser função de quê? Vai ser uma função não linear da entrada nesse instante e nas saídas atrasadas. O problema é que o erro nessas malhas aqui pode instabilizar o sistema. Tá? E aqui nesse ponto a natureza costuma ser madrasta, porque normalmente instabiliza. Tá? Então a modelagem tem que ser feita com muito cuidado, porque senão você não vai modelar, você vai ter um negócio instável que não vai seguir mais o teu modelo. O erro vai aumentando, 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 daqui a pouco não representa mais nada. Tá? Bom, mas infelizmente o outro sistema não é prático, então tem que ir para esse mesmo. E eu posso misturar os dois. Tá? Esse aqui é o modelo ARMA, tá? Conhecidíssimo de estatística, em que eu alimento ele com entradas atrasadas e com saídas atrasadas. Eu uso entradas atrasadas quando a minha planta tem o que a gente chama de atraso puro. Tá? Imagina que eu tenho, a minha entrada é jogada numa esteira rolante
que joga dentro de uma caldeira lá onde vai ter o processamento. A esteira leva um tempo, não é um atraso, tipo um atraso de uma mola, uma coisa assim, é um atraso puro, um atraso físico mesmo. Quando existe esse tipo de atraso, eu sou obrigado a usar esses atrasos aqui em cima, tá certo? Para sistemas mais comuns a gente não usa, só usa essa realimentação aqui. Às vezes usa isso aqui também, mas normalmente são poucos. Eu uso aqui, sei lá, 2, 3 atrasos, e aqui em cima também vou usar 2, 3 no máximo. Tá? É o que praticamente a gente vai fazer. Tá? E se o meu sistema é não linear, eu substituo o somador. Tá? Daqui eu substituo por uma rede neural, que vai fazer esse mapeamento. Tá? Bom, esse sistema já complicou um pouquinho mais em relação ao anterior. Né? Essa rede neural ela tem que ser treinada. Como é que eu treino essa... aqui eu estava discutindo ainda o dimensionamento, que eu já falei, né? Tipicamente aqui são 2, 3 atrasos. Tá? Como é que eu treino essa rede neural? Lembra, a rede neural não programa, eu treino. Tá? Mas eu treino naquela confusão com realimentação e tudo, não. Olha como é que funciona. A rede neural, olha só a rede neural, o que ela recebe? Ela recebe a entrada nesse instante, um instante atrasado, 2 instantes atrasados. Recebe também a saída, um instante atrasado, 2 instantes atrasados, 3 instantes atrasados. Como é que eu vou treinar a rede neural? Eu vou montar uma tabela de entradas e saídas. O que eu tenho que treinar a rede neural? Para dar a saída no instante t, eu tenho que fornecer a entrada no instante t, no instante t-1, no instante t-2. E a saída no instante t-1, t-2, t-3. Eu não tenho isso na tabela? Tenho. Então eu treino a rede neural separada. O treinamento da rede neural é independente da estrutura realimentada. Tá? A minha rede neural, eu treino essa rede aqui, por exemplo. Tá? Eu entrei com x de t-1, t-2 até um t-m, a saída é no instante t, e o y de t-1, t-2 até t-n. Esse é o meu vetor de entrada. E o meu vetor de saída é a saída no instante t. E eu treino a rede, a estrutura de neurônios, ela não sabe se ela está recebendo informação atrasada ou no tempo. Ela está recebendo um vetor numérico e está gerando um vetor numérico. Então eu pego e simplesmente treino desse jeito. Tá? Esse caso daqui, tá? Em que eu tenho a minha planta, e eu tenho a minha planta é de segunda ordem, tá? Eu estou usando 2 atrasos aqui e estou usando 2 atrasos aqui. Tá? O que a rede neural recebe? Recebe x de t, x de t-1, x de t-2. X de t, x de t-1, x de t-2. Recebe ainda y de t-1, y de t-2. Y de t-1, y de t-2. Fornece o que de saída? Y de t. A cada instante de tempo, eu pego a informação dos x atrasados, dos y atrasados, alimento a rede e ela deve me responder com a resposta nesse instante. Então, é simples, né? Eu separo o problema da dinâmica do problema da não linearidade com essa estrutura. Isso é que é importante. Trato as duas coisas separadamente. Agora, tem que treinar a rede neural muito bem, porque se eu treinar mal, se ela tiver um erro na direção errada, e é aí que eu digo que a natureza geralmente é madrasta e vai jogar o erro na direção errada, tá? O que acontece? Esse erro vai se acumular e a rede vai entrar em oscilação. Vai perder, o meu modelo, depois de algum tempo, ele perde. Aqui é o mesmo exemplo, né? Eu estou no instante 56, está a tabelinha, ó. O tempo, a entrada, a saída, tá? Aqui eu tenho que entrar com entrada x de t-2, t-1, está aqui, ó, x de 56, 55, 54. Também com y de t-1, t-2, y de 55, 54. A saída, y de 56. Dessa tabela, para cada instante de tempo, eu levanto esses pares e treino minha rede. Tá? Bem tranquilo. Tá? Cuidados, tá? Que tem que ser feitos. Além dos cuidados normais de redes neurais, quando eu estou trabalhando com sistemas dinâmicos, eu tenho que tomar mais cuidados. Né?
Bom, esses são os usuais, que a gente já citou da outra vez, né? Escolha das variáveis de entrada, esse negócio todo. Além disso, ainda tem que determinar quantas entradas e quantas saídas atrasadas eu pego. Tá? Isso, normalmente, eu vejo por correlação. Tá certo? Correlação me diz a dependência de duas variáveis. Então, se eu vejo a autocorrelação da saída, me diz a saída nesse instante está ligada a quantas entradas atrasadas. Aqui, inclusive, eu uso uma técnica chamada correlação parcial, que elimina os efeitos realimentados de... Não vou entrar em detalhe disso aqui, mas é possível determinar, simplesmente usando ferramenta estatística, quantos atrasos eu tenho que pegar, tanto para a entrada quanto para a saída. Dimensionar a minha rede em termos de atrasos. Tá? A rede, o meu mapeamento, ele tem que ser o que a gente chama de unívoco. Tá? Ou seja, se eu entro com 5 e a rede deve me responder com 3, se eu entrar com 5 daqui a 10 minutos, ela deve responder com 3. Porque eu preparei todos os meus pares de entrada e saída. Que eu digo, olha, agora eu entro com 5, quero 3 de resposta. Aí, 2 minutos depois, eu digo, agora eu entrei com 5, mas agora eu quero 4 de resposta. A rede fica doida, quer 5 ou quer 4? Tá certo? Então, tem que tomar cuidado que o meu mapeamento tem que ser coerente, tem que ser unívoco. Normalmente, o mapeamento direto de sistema, ele é unívoco. Tá? Eu tenho a entrada, tenho a saída. O mapeamento inverso, às vezes, não é. E em controle, se usa um negócio chamado modelo inverso, que é um modelo em que você entra com a saída e recebe a entrada de volta do modelo. É perigoso porque eu tenho que verificar se esse mapeamento é unívoco ou não. Se ele não é unívoco, quer dizer, unívoco significa a mesma entrada leva a mesma saída. Tá? Se isso não acontece, a rede não aprende. Tá? Aí eu ensinar a criança, olha, o A é assim, depois eu ensino que o A é assim, feito um E. Aí não vai aprender nunca. Outro cuidado que eu tenho em plantas reais também é na coleta de dados. Tá? Normalmente, o que eu vou fazer? Deixa a planta rodando e coloca uma coleta de dados na entrada e na saída. Por exemplo, tem uma planta mecânica lenta, vou coletar dados a cada 20 segundos. Tá? Então, vai lá coletando. Né? Então, imagina que isso aqui é uma variável ao longo do tempo. Né? Então, eu coleto aqui 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Tá? Vocês reparam que enquanto eu estou no estado permanente, eu estou coletando muitos dados, mas na transição eu quase não coleto dados, porque a transição é rápida. Tá certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um sistema que me representa bem os estados permanentes, mas não representa bem a transição. E o que um sistema de controle quer? Ele está preocupado com o estado permanente? Normalmente não. Quando eu estou operando uma planta industrial, eu ponho a planta para operar num determinado estado e eu quero que ela fique ali em volta. Razoavelmente fácil. Mas imagina agora que eu quero mudar o estado. Tá certo? A planta vinha produzindo um produto e agora eu quero mudar o produto. Eu quero levar essa minha planta para um outro estado. Eu quero levar o mais rápido possível, mas sem ter oscilações. Tá certo? Então, eu preciso de informação de quê? Eu preciso de informação da transição. Mas a transição é rápida. Então, se eu venho mostrando devagarinho, tá, eu perdi a transição. Se eu venho mostrando depressa, eu juntei um monte de dados da região que estava tudo igual. Então, eu tenho que tomar cuidado para selecionar os dados. Tá? Na hora das transições, eu tenho que pegar mais dados da transição. E talvez dessas regiões de steady state, eu tenha que jogar alguns dados fora, para equilibrar os dados dos dois lados, que eu quero que a rede aprenda a transição e o estado permanente. Tá? Esse é não basta pegar dados cegamente, não. Você tem que ver o que você está fazendo. Outro problema também, tá? Eu quero ter a planta me dando uma resposta fiel. Aí tem duas coisas. Primeiro,
eu quero ter grandes excursões, tá? Para a planta entrar na região de não linearidade. Por quê? Porque normalmente a planta opera na região de não linearidade. Geralmente eu tenho uma máquina, o gerente de produção ele está sempre querendo tirar a produção máxima dessa máquina. A produção máxima significa que ela provavelmente vai estar operando numa região não linear. Tá certo? Porque a máquina é projetada com determinadas características e normalmente no projeto, você sempre faz o projeto começando com um projeto linear. Tá certo? Mas na hora que você vai operar, eu quero tirar o máximo. Então eu levo ao máximo da região de... essa região geralmente já está na região não linear. Mas dados de região não linear, como o gerente da planta geralmente opera nas condições muito exigentes, eu já tenho. Mas tem uma outra coisa também. A resposta da transição depende da resposta em frequência. Tá? E normalmente o gerente ele faz o quê? Ele quer mover a planta. Bom, primeiro, se ele está em estado permanente, produzindo, ele quer deixá-lo o mais paradinho possível. O mais paradinho possível significa não tem alta frequência. Tá certo? Quando ele move de um ponto para outro, ele quer mover o mais rápido possível, mas sem ringing nem overshoot. Tá certo? Que é a transição ideal. Tá? Ele também não vai usar. Tá. É só não tropeçar no fio. Bom, então, eu normalmente já vou ter então, a passagem por região não linear. Repara, se eu estou modelando, estou colhendo meus dados apenas com região linear, eu não vou conseguir modelar a parte não linear, eu só modelo para onde o sistema foi. A rede só aprende o que foi apresentado a ela. Se eu só trabalhei na região linear, a rede só vai aprender o sistema como linear. Mas, normalmente, eu já tenho dados da região não linear, é a operação normal. Mas eu não tenho de alta frequência. E os dados de alta frequência são importantes, por quê? Porque na hora em que o cara tenta mover um pouco mais rápido, ele vai entrar na região de alta frequência e, de repente, ele pode instabilizar a planta dele. Então, e normalmente ele não vai nessa região de alta frequência na operação. O que a gente faz, nesse caso, é usar uma técnica chamada de sinal piloto. Você injeta na entrada um sinal pequeno de alta frequência, tá certo? E aí vê o efeito dele na saída. Você tem que filtrar e tudo, tem todas as técnicas, porque você tem que pegar toda a informação da rede. Tá? Não só a informação de não linearidade, que você consegue com grandes amplitudes, mas também a informação de frequência. Tá certo? Então, não é só sair pegando o sinal direto, não. Tá? É um pouquinho mais sofisticado do que isso. Para qualquer processo de modelagem, não é só rede neural, não. Qualquer processo de modelagem, isso daí ocorre. Tá? Agora, eu tenho o meu modelo da rede e eu vou operar esse meu modelo da rede. Tá? Tem dois tipos possíveis de operação. Tá? Um é chamado a operação em paralelo, em que você tem a planta aqui e você tem a rede aqui, e as duas são independentes. Repara, se eu tiver a sequência de pares de entrada, que eu colhi na planta, tá? Isso aqui está no computador. Tá certo? E eu posso operar esse modelo aqui, em que ele é autorrealimentado, eu posso operar independente da presença da planta. O problema desse modelo aqui é o problema da possível instabilização por causa dessa malha. Existe um outro modelo, que é um modelo mais interessante, que é chamado o modelo série paralelo, tá? Em que, nesse modelo série paralelo, a realimentação da rede neutra, a
alimentação da rede neural, ela é feita não pela própria rede, mas ela é feita pela planta. Os dados realimentados são os dados reais, não os dados estimados pela rede. Isso aqui é chamado de funcionamento série paralelo. Dá uma olhada para a gente, vai procurar a malha de realimentação, onde é que tem. Aqui é fácil, a malha de realimentação está aqui. Aqui, onde é que está a malha de realimentação? Esse sinal passa para cá, vem para cá e sai aqui. Esse sinal chega aqui, vem para cá e sai aqui. Cadê a malha de realimentação? Não tem mais. Não há realimentação do erro. Esse sistema é naturalmente estável. Tá certo? Qual é a desvantagem dele? O modelo só funciona com a planta do lado. Tá? Para projetar o controle, eu tenho que usar esse. Para operar o controle, eu uso esse aqui. Porque isso vai ocorrer também no sistema de controle. Tá? Isso aí foi feito por uma menina da engenharia mecânica, né? Isso aqui é uma plaquinha metálica, um bloquinho metálico, apoiado em cima de 4 molas, e aqui em cima tinha um outro bloquinho metálico, era até um motor descentralizado. Tá? E tinha 3 acelerômetros grudados nesse negócio daí. Tá? A gente trabalhou com um só. Ela dava um piparote nesse treco, tá? E queria modelar e ter ao longo do tempo como é que ia se comportar a aceleração, os acelerômetros. Tá? Então, ela usou essa técnica, colheu os dados e tudo, fez um modelo de rede neural e dá uma olhada no que acontece. Esse aqui é a operação em paralelo, o modelo se autorrealimentando. Começa muito bem, tá? À medida que o tempo passa, começa a aparecer o erro que vai realimentando, crescendo, crescendo, e você vê que ele vai divergindo. O azul é o experimental, o vermelho é o modelo começa a deixar de valer. Ele só vale durante um tempo. Depois, quanto melhor a modelagem, maior vai ser esse tempo. Mas, se você deixar, vai acabar uma hora, ele vai embora. Tá? Esse aqui é o mesmo sistema operando em série paralelo. As duas curvas estão aí, uma em cima da outra, ele não estabiliza, ele acompanha sempre. Tá? Mas eu preciso ter a planta para fazer isso daí. Tá? Esse aqui é um outro exemplo, isso aqui foi uma tese de mestrado já há algum tempo atrás. Tá? Nós pegamos uma função altamente não linear, tá? E montamos um sistema, foi simulada no computador, não foi medida, né? Um sistema com injeção de ruído e tudo. Aqui teve aquela história do sinal piloto para alta frequência, para determinar, foi bem sofisticado, né? E foi feita o treinamento da rede foi feito com um tipo de sinal e depois o teste foi feito com um tipo de sinal diferente, tá? E esse aqui é paralelo, tá certo? E aqui estão as duas curvas, uma sobre a outra, tá? Perfeitinho. Tá? Mas isso aqui foi uma simulação de computador. Na hora em que você vai para um aparato experimental, tá? Esse aqui também, a modelagem foi muito mais cuidadosa. O outro foi um trabalho de fim de curso de graduação. Esse foi uma tese de mestrado. Então, foi um trabalho muito mais cuidado. Tá? Mas, na hora em que você vai da parte de simulação computacional, mesmo que você jogue ruído e tudo lá dentro, para a parte experimental, eu acho que na parte experimental você risca de encontrar problema sim. Tá? Agora, funciona. Funciona mesmo, inclusive experimentalmente, aquele caso anterior, puramente experimental. E se tivesse sido feita uma modelagem mais elaborada, mais cuidadosa, ele segurava muito mais tempo. Bom, e para controle, como é que eu faço? Eu tenho meu sistema, eu já modelei o meu sistema. Tá? Agora eu quero fazer o controlador desse sistema. Tá? Meu sistema é dinâmico, realimentado e tudo. O clássico do controlador é isso aqui, né? Eu tenho aqui a planta, aqui eu entro com a referência, né? Eu tenho um erro aqui que realimenta, aqui eu tenho o controlador que vai me dar a saída que eu quero.
Tá certo? Isso aqui é injeção de ruído. Tá? No caso clássico, considera que está entrando ruído aqui e ali. Tá? Bom, como é que eu vou fazer o meu controlador? Aqui, primeiro o modelo da planta, né? O modelo direto, a planta recebe entrada aqui e gera saída aqui. O chamado modelo direto, feito por uma rede neural, é a mesma coisa. Recebe entrada aqui, gera saída aqui, tem realimentação aqui dentro. Tem atraso aqui dentro, que eu não coloquei, mas tem, porque o modelo é dinâmico. O modelo inverso, tá, que se usa em alguns métodos de controle, está aqui a planta recebe essa entrada, gera essa saída. O meu modelo inverso, ele recebe como entrada a saída da planta e gera as entradas aqui. Tá certo? Esse modelo é que é perigoso, porque ele às vezes não é unívoco. E alguns métodos usam o modelo inverso. Tá? O modelo inverso é simples, né? Porque se você tem um modelo inverso e aqui você tem a planta, você aplica na entrada do modelo inverso o que você quer de saída na planta. Tá certo? Ele converte na entrada e reconverte na saída. Uma função de transferência é o contrário da outra. Teoricamente funciona maravilhosamente, praticamente menos. Bom, então como é que eu vou implementar o meu controlador? Vou pensar aqui no controlador clássico. Tá? A minha planta, a saída dela depende do passado. Se o meu controlador para essa planta também tem que ter uma saída que depende do passado, claro. Tá certo? Porque se ele vai controlar alguma coisa cuja saída depende do passado, ele também tem que ter informação desse passado. Tá? Então, a minha planta está aqui. E o meu controlador é uma rede neural que tem atrasos. Tá certo? Em princípio, esses atrasos seriam realimentados daqui, da própria saída do controlador. É aquele processo que é o processo, o modelo paralelo. Só que eu sei que se eu implementar isso aqui, a possibilidade disso aqui oscilar é muito grande. E aí todo o meu sistema vai para o espaço. Tá? O que o controlador precisa? O que o controlador precisa saber, na realidade, é o estado do sistema. Não é nem as entradas atrasadas, não é obrigatoriamente as saídas atrasadas, o que ele precisa é essa informação que é chamada estado do sistema. O estado do sistema também está contido na saída da planta. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou realimentar o meu controlador, não a partir da saída dele, mas a partir da saída da planta. Tá? E com isso, eu acabei com essa malha de realimentação. Aí você diz, mas você tem outra. Tá? Você tem essa malha daqui. Tá? Assim como você tem essa malha daqui. Mas todo controlador tem uma malha de realimentação. Tá? Agora o meu problema não é mais de estabilidade da rede neural. A rede neural é obrigatoriamente estável aqui. O meu problema agora é de estabilidade do controlador. E aí eu tenho que fazer o projeto do controlador correto. Deu para ver a diferença? Se eu realimento o controlador diretamente, eu vou ter um problema, posso ter um problema de estabilidade na rede neural que faz o controlador. Tá? Além de poder ter problema de estabilidade em todo o sistema de controle. Eu teria duas malhas na realidade. Uma aqui e outra aqui. Tá certo? Quando eu acabo com essa e alimento de baixo, tá, da saída do sistema, agora eu tenho uma única malha. Repara, chega aqui, todo mundo entra aqui na entrada. É um problema mais fácil de ser resolvido. Tá? Bom, agora vem a questão, como é que eu treino essa rede neural? Tá? Lembra que a rede neural, que a gente falou, para treinar eu tenho que retropropagar o erro, não é? Mas onde é que está o meu erro aqui, nesse sistema controlado? O meu erro está na saída. Se a saída não está no valor que eu quero, é o erro. Tá? Então, como é que eu tenho que propagar? Se eu pensar, eu quero o controlador que vai me gerar essa saída aqui. Tudo bem, eu vou ver o erro na saída do controlador e vou retropropagar para treinar as sinapses do controlador. Mas qual é o erro na saída do controlador? Eu não sei,
porque o erro que me interessa é o erro na saída da planta. Então, para treinar o controlador, eu vou usar agora o conceito de erro retropropagado, mas não direto da saída, o erro lá na frente da planta. Então, eu vou pegar, para treinar o controlador, eu vou pegar o erro aqui, vou retropropagar através da planta e através da rede para achar aqueles delta que ajustam as sinapses. O erro, eu vou procurar onde ele importa, não na saída da rede neural, que não é importante aqui. O importante é a saída da planta. Tá? O meu projeto de controlador agora é feito desse jeito. Quer dizer, o controlador é projetado para reduzir o erro na saída da planta, que é o erro que me interessa reduzir. Esse aqui é um controlador PID, tá? Porque eu já vi alguns trabalhos de rede neural para controle, que não, primeiro você treina o controlador PID, aí depois você treina a rede neural para simular o controlador. Gente, não faz sentido. Se eu treinei o controlador PID e ele é bom, né, eu não uso rede neural, eu uso PID, que é clássico, simples e funciona. Se eu estou usando um controlador neural, é porque o PID não está funcionando bem, tá certo? Pois não funciona bem, por quê? Porque o sistema é não linear. Então, eu não posso treinar o controlador controlando para simular o PID. Agora, você tem um problema que é o seguinte, gerente de planta é um negócio meio complicado, né? Porque o cara é responsável pela produção. Tá? Nós tivemos experiência disso, numa experiência muito antiga, numa planta aqui da Reduc. Tá? Tem muito tempo. Nem era rede neural, era controle de processo. Né? E aí a gente... era até gozado esse negócio. O controle... A planta era um edifício de uns 5 andares, mais ou menos. Vocês sabem como é que era o controle da planta? Tinha 2 mostradores e 2 botões embaixo. E ficava um funcionário sentado ali, mexendo nos botões para equilibrar os 2 mostradores numa faixa lá em que eles tinham que ficar. Era um cara pulindo nos botões, tá, para tentar ajustar um troço precaríssimo, 40 anos atrás, esse negócio. Tá? Aí nós conversamos com o cara para ver o sistema e tudo e propor um controle numérico, que era novidade naquela época. Né? Aí o cara virou assim, não. Se vocês querem ver o sistema, entender e tudo bem. Mas botar o controle aqui, eu não posso autorizar. Pelo seguinte, se eu contrato a Schlumberger para botar um controle e dar errado, não tem problema. Quero ver, você contratou a melhor empresa do mundo para fazer isso daí, não funcionou porque não funcionou. Agora, se eu contrato uma universidade brasileira para fazer e deu errado, está vendo? Tá? O pessoal não sabia fazer, por isso que deu errado. Tá? E aí a minha cabeça rola. Tá? O cara era até muito legal, e foi muito franco mesmo. O pessoal que controla processo é muito conservador, porque, inclusive, qualquer coisinha para o processo e dá um prejuízo e o cara vai ter que responder por aquilo. Tá? Então, muitas vezes, você tem um PID funcionando. Tá? Aí você diz, eu posso melhorar o seu processo. Tá? Não, mas o que eu confio é no PID. Então, o que pode ser uma estratégia que você faça? Vamos fazer o seguinte, usa o teu PID. Eu vou colocar um controle em paralelo com o PID que vai somar um sinalzinho. Inclusive, eu vou limitar esse sinal que vai ser somado ao PID. Eu não vou tirar mais fora do ponto de operação do que digamos, você permite. Tá certo? E aí eu monto um esquema desse tipo. Tá? Em que eu tenho aqui o sistema clássico, né? Referência, PID, controlador PID, planta, para cá. Tá? E pendurado em cima do PID um controlador normal, um controlador neural. O que esse controlador vai fazer? Tá? Ele vai fazer uma correção em cima do sinal do PID. Tá certo? E essa correção é limitada, tanto quanto o gerente de planta deixar. Tá certo? E com isso daí, o sistema vai funcionar melhor, porque
a gente sempre imagina o seguinte: a não linearidade existe, mas não é uma coisa horrível, tá certo? É um pouquinho, e um pouquinho o controlador neural corrige. Tá? Quer dizer, isso é uma estratégia que é possível de ser feita na implantação, porque na maioria das profissões, engenharia é uma delas, né, você não chega com a ideia nova e a tua ideia é aceita imediatamente pelo responsável, de jeito nenhum. Você tem que conversar, discutir. Tem algumas técnicas, inclusive, que são muito interessantes. No CERN tem uma que é bem interessante. Eles têm... O CERN trabalha só com coisas novas, né? Você vai fazer lá engenharia que nunca foi feito antes. Então tem um problema. A equipe faz o seguinte: separa em 2 ou 3 partes. Cada um vai procurar a sua solução. Cada um acha a sua solução. São feitas reuniões, tá? Depois as 3 ou 2 soluções que evoluem são propostas, e aí tem um comitê que vai decidir qual é a solução que vai ser usada. É uma verdadeira concorrência tecnológica mesmo, antes de fazer a implementação. Quer dizer, você tem que convencer os chefões de que aquela solução que você está propondo é a melhor. E isso ocorre em todos os níveis, em qualquer área de engenharia. Você não vende a tua ideia, quer dizer, você tem que vender a tua ideia. Tá? A tua ideia não é aceita automaticamente. Tá? E isso aqui é uma técnica mista entre o PID e o controlador neural, que se isso daí melhora o rendimento, pô, beleza, aí o cara já vai deixar você botar o controlador lá, ou de repente botar até o controlador neural mesmo. Tá? De novo, para esse caso aqui, a realimentação do controlador é feita não da saída do controlador, que pode levar à instabilidade, mas é feita da saída da planta. Tá? E o treinamento desse controlador, como é que é? Está aqui. O erro na saída da planta é retropropagado através da planta e mandado para o controlador. Isso é que vai treinar. Ok? Eu acho que essa área de redes neurais em controle tem muita coisa ainda para fazer. Tá? Não está muito explorada, não. Tem sido visto um pouco com coisas clássicas. Né? Aliás, o professor Cairo, lá do ITA, que deu uma palestra aqui para vocês, ele tem um livro sobre inteligência computacional, e ele e o Takashi, do ITA, tem um livro sobre inteligência computacional em controle. Tá? Quem quer aprofundar, esse livro dele é bom. Bom, gente, últimos comentários. Talvez o mais importante para dizer para vocês é essa frase em vermelho aqui. Tá? Redes neurais não são a panaceia universal, são apenas mais uma técnica que funciona melhor em outros casos e que em outros casos não traz vantagem nenhuma. Se você tem um modelo, um algoritmo que funciona bem, tá, para a precisão que você quer, esquece redes neurais. Usa o que já é clássico, não tem uma vantagem nenhuma. Tá certo? Agora, se não funciona, aí rede neural pode melhorar. Aí então vai procurar. É uma técnica que pode melhorar. Existem outras? Existem. Algoritmos genéticos também são muito bons, tem uma série de técnicas. Né? Redes neurais é mais uma. Né? Boa, funciona na maioria dos casos, mas é mais uma técnica. Né? Que cuidados a tomar? Pré-processamento dos sinais, escalamento, eliminação de entradas pouco importante, acompanhar o treinamento. O treinamento às vezes diverge, o erro vai piorando. Então você tem que acompanhar durante o treinamento da rede, você tem que acompanhar para ver o que dá. E a única informação que a rede te dá é o erro instantâneo. Então é importante. Quando você acaba de treinar, você faz um pós-processamento, você faz uma análise dos erros. Alguns erros excepcionalmente grandes têm explicação e podem ser corrigidos. Então isso é importante também, quer dizer, não é só a rede, tem todo um trabalho antes, durante e depois o uso da rede neural. Bom, e como é que eu faço? Como é que eu implemento isso? Tá? Pega o cérebro de um bichinho? Não, implementa no computador mesmo. Tá? Implementa no PC, 99% das aplicações são feitas em PC. Alguns raros casos são feitos em DSP, que na realidade DSP nada mais é do que um PC limitado, tá certo? Hoje em dia, uma placa-mãe é tão barato,
né, esses PCs industriais, que é fazer mesmo. E se você faz num DSP, tem problema que você tem que trabalhar com linguagem de máquina e tudo, é um problema. No PC você trabalha em linguagem de alto nível e mesmo questão de velocidade, a gente andou fazendo umas experiências para velocidade, não, DSP deve ser melhor. Não é não. Tá? Na maioria dos casos, o PC foi melhor do que o DSP. Tá? Então, praticamente, sei lá, quase todos os casos é emulação em PC. A maioria dos trabalhos, inclusive, trabalham offline. Controle não, controle seria online. Então, você tem todo o tempo possível para fazer. Então, é PC. Tá? E não precisa nenhum PC parrudão, não precisa nada complicado, não. Tá? Bom, isso aí são algumas... Acho que eu tinha uma transparência aqui. Ah, não, acho que está depois. Isso aqui são algumas referências bibliográficas, né? O livro do Ivan, que saiu em 2010, tá? É muito bom, tá? É excelente esse livro. Tá? E nacional, de um autor nacional e tudo. O livro muito claro, com bons exemplos e tudo. Né? O livro do Wasserman, ele é antigo, 89. Tá? Ele é interessante porque ele te diz o que redes neurais são sem complicar a matemática. Tá? Então, é um livro que eu achava interessante. Hoje em dia, com o livro do Ivan, eu fico com o livro do Ivan. Mas esse aqui eu recomendei muito tempo como uma primeira leitura. Isso aqui são mini cursos de congresso, ou aquela enciclopédia automática, coisas que eu escrevi sobre modelagem e controle. Né? E esse aqui é o livro do Cairo e do Takashi. Tá? Quer dizer, nesse assunto daí, isso daí seria as coisas iniciais para ver. Tá? E para quem quer aprofundar, a Bíblia de redes neurais é o livro do Hayek. Tá? Só que o livro do Hayek é um calhamaço de 1000 páginas. O que eu digo é o seguinte, é um livro de formato grande, em letra pequena e que tem 1000 páginas. Tá? Então, é uma verdadeira Bíblia, mas que você usa para controle, para consulta. Tá? Ninguém estuda todo professor põe o Hayek lá como referência. Eu duvido, porque o cara precisa, para ele correr o Hayek, ele precisaria de 2 anos de curso, bem intenso. Agora, para consulta é maravilhoso, porque o que você pensar, você vai achar lá. As referências são maravilhosas também. Né? O Hayek tem em português, tá? Eles traduziram. Tá? Esse livro do Bishop é muito bom também, e esse livro do Dayhart é muito bom também. Tá? Agora, a Bíblia continua sendo o Hayek mesmo. Software, tá? Tem os antigos, o NeuroWorks e o NeuroShell, tá? E o que o pessoal está usando agora muito é os toolbox, do MATLAB e do Estatística, que tem um grave defeito, são caros à beça. Né? Mas, por exemplo, lá na UFRJ, o troço mais comum que tem é a cópia pirata deles. E não dá, é um troço caríssimo, como é que para o estudante comprar é complicado, né? Tem um freeware que o pessoal está gostando muito agora, que é o ECA. Tá? É feito por uma universidade da Nova Zelândia. Tá? E é muito bom, muito amigável, quem está usando está gostando. Tem um pouco mais antigo, que é o SNNS, que é da Universidade de Stuttgart. O SNNS é em C. Tá? É bem completo e tudo, mas C não é exatamente a coisa mais amigável do mundo. Né? Para quem não trabalha normalmente com C. Quem trabalha está ótimo. Né? Também está muito bem documentado, tem um manual muito bom. Eu acho que os dois, esse aqui mais antigo, o mais recente é o ECA, seria o que eu recomendaria. Sociedades científicas. Né? Tem essa International Neural Network Society, que foi a primeira sociedade que surgiu em 88, parece. Tem o I3E, que era o I3E Sociedade de Redes Neurais, que hoje em dia virou Sociedade de Inteligência Computacional. E, bom, tem um monte de sociedades no mundo inteiro. A gente tem uma também, que é a Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, que era a Sociedade Brasileira de Redes Neurais, tá? Que começou a fazer os congressos de redes neurais aqui. Revistas, a Neural Networks dessa sociedade,
o Transaction em neuro... O gozado é que o Transaction conservou o nome. A sociedade mudou para inteligência computacional, mas o Transaction continua sem redes neurais. E tem essa revista aqui, que é da Sociedade Brasileira, é uma revista eletrônica só, sai acho que 3 ou 4 vezes por ano. Tá bom, mas tudo bem, eu estou citando, não tem importância das outras, mas é importante, quer dizer, aqui a gente já tem uma sociedade, já tem uma revista. Né? Congressos, tá? Os mais... Bom, congressos de rede neural, essas revistas que eu citei são as revistas específicas de redes neurais e as mais importantes. Eu acho que hoje em dia, qualquer área que você pegue, se você pegar uma revista, abrir o índice anual, você vai encontrar artigo falando de rede neural. É impressionante, aí suas aplicações. Essas revistas são sobre rede neural mesmo, não aplicações. Congressos. Você tem essa Joint Conference, que juntou o I3E e o INSS. O próximo agora vai ser no Texas, agora em agosto. Tá, a página está aqui. Você tem o Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, que vai ser em Porto de Galinhas, agora em setembro. Tá? E vai ser junto de um congresso internacional, tá certo? E você tem o Simpósio Brasileiro de Redes Neurais, que é promovido pela SBC, que eu não sei se vai ser esse ano ou vai ser ano que vem só. Esse eu não tenho tanta informação assim. E isso aqui é o símbolo da INNS, da sociedade. Tá? É a conexão de um neurônio biológico com um circuito eletrônico. Isso aqui é um neurônio biológico que foi crescido sob uma placa de circuito eletrônico. E eles dizem que eles conseguem fazer a comunicação. Isso daí já até é meio antigo. Tá? Agora, vocês pensam, o neurônio biológico, ele tem uma capacidade de generalização e, principalmente, você tem a capacidade de pegar uma quantidade de processadores enormes num espacinho pequenininho, tá certo? Por outro lado, o processamento eletrônico, mas é lento. Um neurônio, ele responde, acho que em 10 milissegundos. É muito lento. Um circuito eletrônico, tá, ele tem menos capacidade de generalizar, mas ele responde em nanosegundos. Tá? Vocês já pensaram o que é que dá se misturar os dois? Tá? Eu tenho certeza, porque isso daí tem uma importância estratégica enorme, inclusive uma importância militar enorme também, que é o que tem muito dinheiro. Aliás, o Hayek, antes do livro dele, nós encontramos num congresso, ele disse, pois é, eu estava trabalhando com um outro negócio lá e estava quieto no meu canto trabalhando, tinha pouco dinheiro para pesquisa e tudo. Aí comecei a trabalhar com redes neurais. Agora eu não sei o que eu faço com tanto dinheiro para pesquisa que eu tenho, porque na hora em que há interesse estratégico, principalmente interesse militar, pelo menos nos Estados Unidos, o dinheiro rola. Tá? Essa mistura, essa comunicação homem e máquina tentando tirar a vantagem das duas coisas, tá? Ninguém me convence que não tem muita gente trabalhando nisso. Tá? Só que é tudo secreto, né? O cara trabalha, mas ele não é permitido publicar. Aqui no Brasil, a gente tem, mas aí o cara não está fazendo para objetivo militar. Vocês já ouviram falar do Nicoleles, né, lá de Natal, né? Miguel Nicoleles. Esse cara, ele é brasileiro, trabalhava nos Estados Unidos e fez um Instituto Internacional de Neurociências em Natal, apoiado, se não me engano, pelo Safra, pela Lili Safra, parece. Montou uma baita estrutura lá e ele ficou muito famoso. Ele tem uma proposta interessantíssima. Tá? Ele quer fazer uma veste robô, ele trabalha com controle da mente de máquinas mecânicas. Né? E são redes neurais que ele usa. Né? Uma das coisas que ele faz, por exemplo, para captar os sinais, ele usa uma espécie, o neurônio é muito pequenininho, mas ele usa uma espécie de um pente cheio de agulhinhas e espeta aquilo no cérebro do rato, por exemplo, e ele, usando uma técnica chamada de
ICA, componentes independentes, ele consegue separar o sinal de cada neurônio, tá certo? Então, ele está querendo conseguir interpretar e conseguir atuar no cérebro biológico, isso daí. E tem resultados muito interessantes. Ele também entende bem de marketing, né? Ele ficou muito famoso quando ele fez o cérebro de um chimpanzé em Nova York controlar um braço robótico no Japão. Tá? Aí, controlar no Japão ou controlar na sala do lado, a dificuldade é a mesma. Mas no Japão é no Japão. Né? E agora apareceu há pouco tempo 2 ratos em que ele pegava o sinal do cérebro de um rato, transmitia eletronicamente, implantava no outro, e o segundo rato repetia os movimentos do primeiro. É um cara que está muito nessa linha, está muito conhecido, tem gente que acha espetacular, tem gente que odeia, acha que é um picareta. Não, olha, isso você sempre vai ter. Quando o cara se destaca muito, você sempre vai ter. E ele tem uma proposta, se ele conseguir fazer, ele vai ficar mais famoso ainda, que é a seguinte: fazer uma veste robótica, tá, que um garoto tetraplégico possa controlar. E ele daria o primeiro chute da Copa do Mundo. Tá? Ele vem trabalhando nessa proposta. E, claro, essa pesquisa dele, é o que eu digo, ele manja de marketing à beça, né, se fizer isso daí, mas não desmerece a pesquisa que ele faz. Se ele fizer isso daí, ele vai ficar mundialmente mais famoso ainda. Essa história dos macacos, parece que ele chegou a ser proposto para o Nobel por causa disso. Não ganhou, mas chegou a ser proposto para o Nobel. Quer dizer, essa parte daí o que está muito quente no momento, quer dizer, essas aplicações que eu mostrei para vocês, né, são aplicações de redes neurais como uma ferramenta, tá certo? Uma ferramenta de engenharia. Uma vertente que está muito forte agora é isso, é essa interface e você trabalhar também com a rede neural biológica e tentar fazer com que ela controle as coisas e tudo. Sei lá, está aparecendo tanta coisa aí que a gente acaba se perdendo. Muita coisa interessante e muita coisa também que às vezes parece que é muito interessante e depois acaba que não se viabiliza. Né? Então tem que dar um tempo para ver o que fica bom ou não. Agora que tem muito campo para trabalho nisso, tem tanto nessa parte de usar como ferramenta de engenharia, uma coisa bem terra a terra, quanto essas pesquisas realmente de redes biológicas, naturais, biológicas mesmo, né? E para controle. Tá bom? Bom, gente, muito obrigado. Alô? Gostaríamos de agradecer o Dr. Luiz Calobo aqui com essa pequena lembrança. Já é de praxe nosso entregar essa lembrancinha. E agora eu queria abrir essa parte agora para perguntas. E depois a gente vai passar o cronograma. Claro, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora é o momento. Alguma curiosidade que lembra, alguma coisa assim, interesse. Caraca, só eu sempre tenho alguma pergunta para fazer. Assim, eu já vi um momento em que, não sei se tem a ver com rede neural, mas para o movimento de braços mecânicos através, né, de sinapses neurais, usa-se, na verdade, o campo magnético em volta do cérebro, porque, né, na rede neural você tem um certo tipo de corrente e determinada área do cérebro faz determinado movimento no corpo. Então, a leitura desse campo magnético teria uma resposta em cima desse braço mecânico. Isso tem alguma coisa a ver com rede neural ou é uma adaptação? Eu acho que pelo menos não como ferramenta de engenharia, mas é um trabalho nessa interface, né? Quem está com uma coisa, vou até mostrar para vocês, aproveitar por acaso eu tenho a transparência aqui. Está em outra coisa.
Isso aqui foi a outra coisa que eu vim fazer aqui em Macaé, também conversar com o pessoal sobre possibilidades de financiamento à pesquisa da FAPERJ, né, que é a nossa grande financiadora aqui de pesquisa. E aí eu trouxe também aqui no meio alguns projetos que foram financiados. Oi. Deixa eu ver se põe aqui para a tela inteira, que vai ser melhor. Espera aí, aqui como é que é? Não, é melhor botar aqui. Espera aí, slides. Foi? Não foi. Não foi. Como é que eu posso fazer isso aqui? Espera aí, eu acho que... Como é que eu passo isso aqui para a tela inteira? Eu me atrapalho, esse novo eu acho... Cadê a apresentação de slides aqui? Oi? Eu queria abrir, porque ele só está mostrando o slide pela metade. Eu queria fazer como se fosse uma apresentação em tela inteira, mas não estou... Ah, não está aqui, a apresentação de slides, pronto. Apresentação de slides, como é que é? Peraí, vamos lá, aqui, porque aí vai ficar mais fácil. Tem 2 slides aqui que são interessantes de projetos financiados pela FAPERJ. Esse aqui é um deles. Tá? Mas o mais interessante não é esse não, é esse aqui. Esse aqui também é bem interessante. Produção de cachaça de qualidade no Noroeste Fluminense. É projeto financiado, esse aqui. Tá? Está sendo desenvolvido pela PUC, é bem o que se falou, tá certo? É para uso de paraplégicos. Tá? A ideia, eu não sei qual é o tipo de sensor que eles estão usando aí, mas a ideia é exatamente isso, é você poder, está aqui o braço, está controlando o braço somente com os sinais cerebrais. Tá? Mas esse não é exatamente redes neurais. Né? Mas nessa interface está tendo muita coisa sendo feita. Tá? O trabalho do Nicoleles está... O trabalho do Nicoleles está mais perto de redes neurais, porque o Nicoleles invade o cérebro. Né? Fica lá os ratinhos com aquela espécie de capacete aqui em cima ligado nos computadores. O problema de utilizar redes neurais biológicas porque você pode dizer, bom, então por que eu vou usar eletrônica? Né? Se eu posso me comunicar com os neurônios, por que eu não vou pegar um pedacinho de tecido cerebral e vou usar como processador? O problema é que ainda há uma dificuldade muito grande de manter esse tecido in vitro, fora do cérebro. Você mantém, sei lá, 1 semana no máximo, ele morre. Tá? Ao contrário de outros tecidos, tem uma experiência que ficou famosa muito tempo atrás. Eles pegaram um pedacinho do coração de um feto de pinto. Tá? Uma galinha vive, sei lá, 4 anos, 5 anos, por aí. E esse pedacinho de coração foi mantido vivo durante 50 ou 60 anos. Tá? Dentro de uma solução nutritiva, tá? Crescia, eles aparavam, né? Então só paramos a experiência porque ficou demonstrado que realmente não havia limitação para mantê-lo vivo, né? Naquela época. Ao contrário, o tecido de neurônio parece que é extremamente complicado, morre rapidamente. Então, mas isso daí é um negócio, né? São as pesquisas que você lê, você diz, olha, a direção é essa, é claro que tem gente trabalhando nisso, e por que não se publica nada? Você sabe outra área que redes neurais também estão atuando fortemente, onde não se publica nada? Mercado financeiro. Tá? Ninguém diz o que está fazendo. Tá?
Agora, você sabe que tem gente fazendo e tem gente ganhando muito dinheiro, inclusive usando redes neurais e mercado financeiro, que é um sistema complicadíssimo, porque ele varia muito rapidamente no tempo e ele é altamente não linear, mas tem gente usando. Tem inclusive um caso gozado de um grupo, acho que é Califórnia, não sei o quê, dizendo que, o cara comentando o negócio do trabalho, né, não foi uma satisfação, porque um dia nós saímos para almoço e assim, e o sistema atua de forma completamente autônoma, não é supervisionado por humanos. É claro que tem um limite, né? Ele dá um limite de quanto o sistema pode investir ou não. Né? Mas aí o cara comenta, não, foi um gosto, nós saímos para almoço e quando voltamos, vimos que a nossa rede neural tinha ganho o primeiro $1 milhão dela. Olha, é mais inteligente do que eu. Ainda não consegui ganhar. Gente, mais perguntas? Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Só lembrando aqui, então, pessoal, agora a gente vai ter um intervalo, mais ou menos até às 7 horas. Já são. E a próxima palestra vai ser com o Felipe Sachi, não sei se eu pronunciei direito.